Boa tarde a todos. Não parece não, mas Obrigada pelo presente. não parece não, mas o seu tema está aí. É um presente espiritual. Nós vamos chegar lá. Muito obrigada. Eu estava olhando se você estava, depois pensei, não, se ela não vier hoje, como é dia de focar, Imagina. feriado no domingo, a gente, de qualquer maneira, filma e ela ouve depois. Não. Eu que Boa tarde a todos os irmãos. O tema de hoje foi escolhido em função de uma pergunta que uma irmã do grupo fez, que foi, fiz questão de trazer o que ela escreveu como pergunta. Como uma pessoa materialista, ateia, interage no mundo espiritual, no polissistema espiritual, depois que desencarna. E muito provavelmente ela fez essa indagação até em função de que há muita informação de que espíritos, quando são materialistas aqui, enquanto encarnados, têm dificuldade de se dar ciência de que desencarnou. E ainda vai mais longe essa coisa ruim, que é afirmar que alguns espíritos, aí já nem afirma mais que é materialista, ateu, que alguns espíritos não se aceitam desencarnados, não se dão ciência que desencarnou. E o que os espíritos nos orientam, os orientadores da casa, nas suas mensagens, nas aulas do irmão Antônio Grimo, nas aulas da irmã Marina e nas preleções do irmão Leocádio, é que nenhum espírito deixa de se dar ciência de que desencarnou. E em função de que? Primeiro é que nós trazemos o Pai imanente em nós. Então imagina que nós trazemos imanente em nós a consciência plena. Vamos abrindo essa consciência, vamos nos dando ciência dessa consciência plena, na medida que vamos caminhando, aprendendo, exercitando, aumentando cada vez mais o volume social da nossa faculdade mediúnica. Mas lá no fundo, nos damos ciência de que somos espíritos. Podemos, em função dos vieses aqui da Terra, junto com a evolução espiritual que já fizemos, nos enveredar pelo materialismo. E temos o direito de escolha, de fazer a caminhada pelo materialismo. Estaremos aprendendo e estaremos ensinando. Porque não há o não aprendizado. Quando o Espiritismo se diz evolucionista, a doutrina espírita sendo evolucionista, está dizendo que evoluímos mesmo. Qualquer que seja a experiência, estamos nos semeando no que diz respeito à evolução. Nós fizemos uma chave aqui para colocarmos alguns pontos para nos fazer chegar lá com uma base melhor. Chegar a essa convicção de nossa espiritualidade e que espiritualidade é existente mesmo que o espírito se dá ciência e a exerce no seu possível. Mas que todos se dão ciência, se dão. Então nós começamos colocando algumas informações preliminares. A primeira é que doutrina espírita... Há quanto tempo demora, por exemplo, os que estão mais avançados, e os que estão mais conscientes e menos conscientes? Quanto tempo que tem consciência? Não há tempo fixo, como não há o tempo fixo para uma sala de 30 alunos se alfabetizarem. Cada pessoa que nós contratamos para trabalhar, nós não podemos dizer que o tempo para aquela pessoa aprender vai ser de 6 meses. Porque cada um é um.
E cada um lida de uma maneira diferenciada com suas revisões. E vai fazer o seu saltinho quântico inerente a si. Porque espiritualidade é isso. Ela é inerente a cada um. Nós, popularmente, infelizmente, usamos a palavra espiritualidade. Eu falo que usamos porque fazemos parte da sociedade. Se ela usa, estamos juntos, né? Somos pertencentes. Foi o que trabalhou no sábado passado. Por pertencimento, o que a sociedade, o que a raça humana faz, eu estou incluída. Então, infelizmente, nós passamos a adotar a palavra espiritualidade como se espiritualidade fosse um conjunto de espíritos, um coletivo de espíritos. Hoje, eu digo hoje, porque é hoje que eu vivo, né? É super comum chegar a um centro espírita e o trabalhador da casa está dizendo, porque a espiritualidade diz isso, a espiritualidade diz aquilo. Se referindo aos espíritos. Os nossos orientadores não são a favor desse uso dessa expressão. Porque nós devemos colocar os espíritos, as equipes orientadoras. Porque a espiritualidade é inerente a cada um, ela é um adjetivo. Então vamos. A espiritualidade não depende de religião. Independe de religião. Não. Como mediunidade independe de religião. Todos são médiuns. E todos estão exercendo a sua mediunidade onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Ele pode até estar se atropelando nos seus fazeres, mas ele está exercendo a sua mediunidade dentro do seu possível e do possível da humanidade. Nós vamos chegar nisso aqui, quer ver? Nós colocamos aqui um clareamento com relação à doutrina. A doutrina espírita, sendo ciência, filosofia e religião, ela não sacraliza. Ou seja, fulano, um médium maravilhoso, pode ter escrito determinadas coisas acerca do espírito há 20 anos atrás, ou há 50, ou há 100, 200 anos atrás. Nós contextualizaremos a doutrina à luz da ciência, da filosofia e da caminhada das religiões e perceberemos naquele documento que aquela pessoa escreveu ou falou, onde estão os fundamentos de verdade, abstrairemos os fundamentos e atualizaremos o que não é fundamento ali na fala dele ou na escrita. Não é que nós vamos achar que quem falou determinada coisa há 50 anos atrás estava errado. Não, ele falou certo para a humanidade naquele momento, para aqueles espíritos que estavam ali com ele. Só nós não podemos continuar repetindo. O Espiritismo não trabalha a repetição. Trabalha uma contextualização que é nós todos atualizando e percebendo as condições para novas linguagens. Que pena que é tão pouco divulgado isso, né? Porque a maioria dos centros espíritas é só aquele básico. Mas todos alcançarão. Todos alcançarão. Porque todos haverão de fazer uma revisão sobre isso aqui, olha. Se o espiritismo, se a doutrina espírita se fundamenta, se apoia, tem como princípios a ciência, e não é que a ciência esteja assim, esse dedinho magrelo, miudinho aqui, e que a religião é esse dedão maior, grosso, forte, não. Os três pilares igualmente. Ou seja, o que eu disser aqui em nome do Espiritismo, tem que haver possibilidades da ciência, se não for possível comprovar agora, comprovar e endossar daqui a pouco. E o que eu ler e estudar na ciência, eu devo verificar se aquilo procede de verdade para o Espiritismo adotar. Adotar o conceito, adotar a prática, trazer para orientar pessoas dentro da casa ou fora dela e etc. Nessa revisão, nós temos que ver assim, com o pensamento de um determinado momento,
nós fazemos obras escritas ou faladas que vão constituindo cultura, e que essa cultura traz em si um grande peso do local e do temporal. Por exemplo, na obra do nosso irmão Kardec, que é a codificação da doutrina, tem coisa que, seguindo a orientação dele próprio, nós já não poderemos repetir na casa espírita, nem nas nossas vidas, nem em lugar nenhum. Aquela fala foi o possível que ele alcançou naquele momento, naquele meio, com a cultura europeia que ele fazia parte, no tempo em que ele existiu. Hoje nós já temos o dever de seguir a orientação dele e contextualizar e atualizar a obra. Ele não fez obra para ser sacralizada, como o Bosano, o Herculano Pires, como o Einstein. Einstein deixou a equação sem terminar, não conseguiu, desencarnou, e nós estamos aí com ela para terminarmos. O trabalho dele não parou, não morreu. É por isso que fala não sacraliza? Não sacraliza, é isso, porque o sacro, vamos lá, o dogma, o sacro, você acredita no dogma, você acredita sem questionar, Sim. Não se questiona, acredita-se, e o sacro, você não muda, você petrifica ali, e não é nenhuma petrificação como essa pedra. Essa pedra, se eu deixá-la na natureza, lá no lugar dela, sem trazer aqui para cima dessa mesa, ela se altera com os anos. Quando eu chegar lá, ela já não tem essa mesma composição, porque outros minerais adentraram seus retículos aqui, fizeram novas combinações, ela cresceu, ela mudou de cor na superfície. A sacralização, você não muda nem a cor, nem nada, você fica repetindo, e a doutrina espírita, ou movimento espírita, e portanto o movimento espírita, não devem sacralizar, senão teria que tirar A ciência. a ciência, e teria que tirar a filosofia também. Nenhum filósofo fica parado no tempo e no espaço. Sempre discutindo, né? Sempre discutindo e alterando, porque alcança novos momentos. Nessa questão da cultura, nós percebemos que nós temos alguns elementos que nos fazem construir, não só construir a nossa cultura interior, como dizer sim ou dizer não à cultura, à grande cultura, que é todos juntos formando conceitos e etc. Nós vamos perceber que a estrutura familiar interfere. Por exemplo, quando o espírito vai se tornar materialista, um espírito encarnado. Espírito desencarnado não tem história de materialismo e não materialismo. O espírito reencarna, está aqui no meu ventre, a partir do momento da concepção, ocorreu lá uma fecundação, um espírito já se vinculou por um padrão de frequência a este casal que junto produz uma frequência média. Esse espírito se vinculou em função da frequência dele com a que o casal forma, e ali ele começa a gericiar a reprodução celular, compondo um corpo com o qual ele vai desempenhar seu projeto encarnatório naquela encarnação. E ali ele está recebendo, ele está junto com o casal, e o casal ou trabalha espiritualismo, ou trabalha materialismo, ou trabalha nada, e nada que eu falo é de não ter convicções próprias, ele já está recebendo influência. Todo o psiquismo, né? Ele tá... Não é só o psiquismo, porque nós temos o psiquismo e temos também aquele volume social que não chega a interferir, a formar o seu psiquismo diretamente, mas que você aceita e está ali trazendo para o seu interno, portanto, para o interno desse ser que está em contato direto, dependendo de nós. Ele está se formando
para trilhar a caminhada aqui. Ele já é um ser recebendo elementos de educação. Recebendo elementos de educação. E educação para nós espíritas, educare, mas não é só para nós não. Educar é cultivar o espírito. Aquele espírito que está ali no meu ventre está sendo cultivado para viver entre nós. E ele está absorvendo conceitos, absorvendo informações. Se é um padrão Cristo, por exemplo, a cultura que eu estou semeando nele faz muita influência? Não. Porque ele já Tem uma desenvoltura espiritual, onde ele consegue se colocar acima da cultura que está sendo plantada ali, que está no seu entorno. Agora, vamos dar um balanço em nós aí. Eu todos os dias agradeço profundamente meus pais e todo mundo que morava no meu lugar lá, porque todos desde muito cedo meio que me conduziam para ser uma trabalhadora. E tenho certeza que eu não seria a trabalhadora que eu sou sem aquele processo de educação que todos ali faziam comigo. Devia fazer com os outros também, mas eu sei de mim porque a gente vivendo a experiência, a gente sabe se ver nela e avaliar. A gente não pode falar pelo outro. E é isso que nós chamamos de educação, formação de cultura. Nessa formação de cultura, onde a estrutura familiar, os valores culturais, que é a grande massa pensante disponibilizando informações, e essas informações todas no ar que eu falo é no ar mesmo, disponíveis aí, na forma de hologramas, onde cada um de nós está pronto para captar. Cada um dentro do seu possível. Não há, na visão espírita, não há aquele que venha à Terra, na forma de reencarnante, que não tenha condições de captar as informações que estão na logoteca da humanidade. O problema é racionalizar, né, a informação. Aí é a caminhada de cada um. Aí com essa captação desses e construção de valores, a pessoa está sofrendo a educação, construindo o seu sistema de crença. Materialismo ou espiritualismo é um sistema de crença, é crença. Depois nós voltamos ali, por isso que eu sublinhei. Uma das missões do Espírito na Terra, a reespiritualização. Não há como sair dela. Quando a gente diz uma das missões, é missão mesmo para todos fazer a reespiritualização. Independe de religião, independe de país, independe de comunidade, ele está se reespiritualizando no simples processo de viver. Evolução, né? Passou fome, reespiritualizando. Tinha tanta fartura que desperdiçava comida, reespiritualizando. Capinou no sol quente, buscou lenha nas costas, reespiritualizando. Recebeu tudo pronto na mão, reespiritualizando. Trabalhou com arte, trabalhou em laboratório, foi físico, disse que não acredita em nada, a não ser a física, reespiritualizando. Não há a não reespiritualização. Não há o espírito que fica fora. Está aqui o espírito e a reespiritualização está acontecendo aqui e ele está fora da reespiritualização porque ele não acredita em nada. Ele está reespiritualizando. Até o criminoso está se reespiritualizando. Então, O assaltante, o sequestrador está reespiritualizando. A matéria é um laboratório, né? Primeiro que hoje nós nem falamos em matéria como uma coisa inerte, né? Quando eu entrei no espiritismo, lá nos idos, sabe Deus de quando, né? Pela cara e pela idade,
dizia o corpo físico e o espírito caminham juntos, são separados, corpo físico é descartável. Esses foram os discursos que eu escutei quando cheguei no Espiritismo. Hoje não. A matéria tem outro O aspecto. corpo físico, que nós chamamos de físico, é um sistema bioquímico todos os dias atualizado pelo espírito para estar a seu serviço e da humanidade do planeta. Todos os dias esse espírito se esforça para, através do perispírito e de todos os insumos que vamos oferecendo ao sistema, atualizar o conjunto para estar a serviço do espírito, da evolução do espírito, de um servir a todos, de um servir ao planeta. Nesse processo dessa reespiritualização, nós vamos podendo avaliar evolução espiritual e autonomia. Percebemos que temos, avaliando qualquer um de nós, se fizermos o que o nosso grande mestre pede, da oração e da vigiliatura, que nós vamos fazer meditação lá no nosso cantinho em casa, vamos fazer algumas reflexões todos os dias, tirar uns 20 minutos por dia para isso, reflexão, meditação e prece. Nós lá, não é academia, não, academia cada um escolhe se quer ir, mas na hora que nós fazemos isso, nós vamos enxergando alguns elementos que nós já trazemos uma certa autonomia. São aqueles que nós somos capazes de morrer, mas não incorreremos naquilo. Seremos capazes de ir à falência no nosso trabalho lá, nosso negocinho, mas não faremos aquele jogo que nós não acharmos que é realmente honesto e bom. Isso dá coragem. Isso é autonomia. Dá coragem. E perceberemos também os elementos que nós não trazemos tanta autonomia assim. Nós temos que estar extremamente cuidadosos, extremamente vigilantes. E é de vez em quando nos chamando pelo nome mesmo. Fulano, você quer chegar aonde com isso? Será que você não pode arrumar uma coisa para fazer e agora para você sair desse pensamento? Arruma uma gaveta para arrumar um chão para lavar, uma coisa que você tem que produzir bastante serotonina. Para dissipar, né? Para dissipar, não para conseguir se envolver profundamente com uma coisa. Né? Conserte umas roupas, prega fechenglé, botão, mude elástico, faça qualquer coisa se você não conseguir ler. Não, porque tem gente que fala, mas fico tão aturdido que não consigo ler. Não, mas você não precisa ler letrinha não. Leia suas gavetas, seus armários, seu fogão, as suas paredes estão todas limpas assim, sua casa está toda prumo. No asseio, na organização, sempre vai ter uma coisinha que você pode produzir uma serotoninazinha fazendo. Aí você vai, em uns minutos, ter condições de ler. Você vai estar menos adrenalínica, vai estar com menos acidez circulando no sangue, você vai estar com mansuetude, você será capaz de então estudar, será capaz de ler e etc. Para quê? Para aceitar seus níveis de autonomia. Porque quando a gente fala em níveis de autonomia, está incluído aí o que nós não trazemos de tanta autonomia assim. E esse aceitar não é um aceitar de mão posta, dizendo amém, eu sou assim, eu sou sempre assim. Não, é um aceitar no sentido, no nosso interior. Eu não consegui construir isso ainda, mas eu estou construindo. Vou buscar ajuda. Eu vou ver qual é o processo de crença religiosa que eu tenho mais afinidade por ele. Eu vou ver o que eu sei fazer pelo outro. Eu vou me achar e eu estou caminhando. É isso, a aceitação é você se enxergar na caminhada, caminhando. E já saber assim, eu tenho que cuidar mais de mim nisso, eu tenho que me vigiar mais nisso, eu tenho que, além de vigiar, me policiar nisso, e nisso eu tenho que ser meu coronel. Não é o coronel de fazer o mal, é o coronel de fazer um processo de ordem. É um coronel quando ele é o bom coronel.
é fazer um ordenamento para que todo o exército esteja bem. E nós somos os primeiros a sermos um exército. Essa semana o Globo divulgou maravilhosamente um artigo sobre quantos genes nós somos, além dos genes que compõem a nossa bioquímica em si. O conjunto de irmãos, de fungos, leveduras e micróbios positivos que estão aqui conosco o tempo todo, trabalhando e evoluindo, e nós evoluindo juntos. É claro que o Globo não falou em evolução, mas trouxe essa maravilha. Eu não me lembro o dia, você lembra, pai? Os cadernos estão lá em casa, eu trago sábado que vem. Foi escrito por um cientista ou por quem? Eu vou ler hoje, eu só vi um pedaço e vou ler hoje, aí eu chego onde é quem escreveu. Gostei da sua frase, Nádia. Se enxerga na caminhada, caminhando. É caminhando. Isso é você, né, Nádia? Tem que estar no teu livro, Nádia. Isso aí. Pode deixar. Pode deixar. Na hora que eu me aposentar, mas já disse que quero trabalhar até a hora de desencarnar, então o livro vai ser escrito assim também. Estou trabalhando. Nesse processo de evolução espiritual e autonomia e uma visão da mediunidade, de nós médiuns e de volume social mediúnico, faculdade mediúnica, essa coisa maravilhosa de estar mediando e sendo mediados, nós, com muita fé em Deus, construiremos essa consciência desse triádico no acontecendo mediúnico. O mediúnico está aí acontecendo. E ele não está acontecendo, o nosso desempenho mediúnico, o nosso trabalho mediúnico, não está acontecendo à luz da minha pessoa isoladamente. Estão aí os físicos para dizer que nós somos simplesmente uma das zilhões de partículas cósmicas que interagem umas com as outras de forma incessante. Então, nenhum de nós está funcionando no seu individual sozinho, como nenhuma outra partícula. Então, nós estaremos, nesse triádico mediúnico, nós estaremos o tempo todo como médiuns, que somos nós, o espírito encarnado, lidando, trabalhando com espíritos desencarnados, toda a sociedade com sua cultura. Nessa sociedade nós estaremos com cada um enquanto pessoa menos evoluída que o homem, da minhoca, a barata, o rato, a vaca, o porco, o jacaré. Nós estaremos interagindo com esse povo todo à luz da cultura que todos eles produziram. Hoje, um humano não trabalha a cultura apenas como o que o homem produziu e o que os jacarés já produziram em matéria de consciência do que ele precisa para se defender, do que ele deve comer, o que não deve comer. Está tudo aí disponível, que quando o jacarezinho já chega e recolhe essas informações e o bichinho já faz autonomia para viver. Você cria vacas, jacaré não tem muito como falar, porque não criei jacarés, não convivi com jacarés, mas vaca, porco, galinha, pato, galinha de Angola, os bichinhos já chegam e vão já recolhendo o que há de informação, e em pouquíssimo tempo ele tem autonomia para se administrar no meio. Ele inclusive já sabe se esconder quando o gavião canta lá numa árvore, lá na chapada. E ele está aqui no quintal e ele já procura um lugar e já entra e fica ali quietinho e silencioso.
A hora que o avião silenciar, ele sai todo. Aí parece que ele quer falar em dobro para mostrar: eu estou aqui, viu? Me dê aí uma comida, uma água, porque eu me recolhi, estou precisando. É isso. Ele já tem visão de cultura. Quem tem os cães aí em casa, tenho certeza que percebem isso. Dos cães eu nem preciso falar, porque os que têm essa relação e já percebem. E nós é que precisamos começar a fazer essa convicção desse movimento que somos. Quando um espírito desencarnou, ele faz, primeiro que ele não desencarna, abandonado sozinho. Não importa se ele é Mahatma Gandhi, se ele é Martin Luther King, se ele é Einstein, se ele é Marcelo Gleiser, não importa que ele seja Nájila, não importa que ele seja uma pessoa que se dedicou ao crime, que ele se dedicou a roubar, por exemplo, todos têm o mesmo direito à assistência espiritual, o tempo todo, não é só também quando está no desencarne, não. O tempo todo as equipes espirituais atendem, orientam, instruem, acolhem a todos. A diferença está em como cada um recolhe essa instrução, essa orientação, essa assistência, como cada um lê e faz prática de vida com ela. Quando o nosso grande mestre disse que os sãos não precisam dos médicos, ele está dizendo que a assistência espiritual é a mesma para todos. E nisso os espíritas têm uma dívida enorme com todos, porque foi muito centro que eu ouvi que espíritos ao desencarnar, que bom, tinha apoio de equipe espiritual boa. Ruim, inclusive chamando de espírito de bom e de ruim, que já é desumano. E que espírito ruim, que trilhou o caminho do mal, era tudo assim, o mal, o ruim, o feio. É a física clássica ainda, apesar do século já ser o da quântica. Todos terão a mesma assistência. Nessa mesma assistência de qualidade, fazendo a revisão, o espírito que estava aqui, reencarnado, tendo recebido de sua família, que você tem que crescer, que você tem que ficar rico, porque na Terra quem se dá bem é quem ganha dinheiro. Porque se você fizer esse curso que você quer fazer, você não vai ter dinheiro. Então você tem que fazer esse, porque é esse que dá dinheiro. Aí a pessoa tem toda uma vocação para um exercício maravilhoso de deixar uma construção social maravilhosa nele, nos demais, no planeta. Ele acaba derivando para um que a família impôs. E nessa imposição, desde a hora que ele estava ali na barriga, porque não começa quando o menino está lá no pré-vestibular, não. O plantio do materialismo começa nos nossos meios, no primeiro dia de fecundação daquele ser que está chegando à Terra. Na hora do vestibular, só ratifica e começa a pressão. Conheço pessoas que teve amigo que fez um curso, porque foi o que a família quis. No dia que ele foi lá, ele colou grau, chegou em casa e disse: pai, esse diploma é seu, não é meu. Toma, e agora eu vou fazer o que eu sinto que eu devo fazer. E foi um profissional digno. Muito bom profissional. Numa coisa que o pai certamente, o pai era dessas profissões de casta, e já tinha espaço construído, etc, etc. Então isso tudo é para fazer com que, nos fazer ver como se constrói um materialista. Necessariamente ele não é um materialista. E quando ele desencarna, nós temos que também, assim como a materialista
por questão de autonomia espiritual, o que ele enxerga ainda é matéria, ele ainda não enxerga valores sociais, valores morais, ele ainda não consegue fazer esse enxergar por aí da essência. E aí sim ele está materialista, porque ele ainda não fez um alcance à luz de uma evolução espiritual que o permita enxergar essa coisa belíssima que se chama espiritualidade, valores espirituais, etc, valores sociais, valores morais, etc. Moral aí, gente, é defesa da vida. Nós não estamos falando de moral como bons hábitos, maus hábitos, não. Defesa da vida mesmo. Defesa da vida dele. Se alguém chegar para mim e disser, você com essa formação, com esse conhecimento, você pode ser tal coisa, e eu vou dizer, mas não me interessa. Por que você não abre mais isso, mais aquilo? Não tenho interesse. Só um minutinho, porque eu tenho que concluir essa chave. Aí eu dou a vez para o senhor e para o senhor Rosa. Nesse processo de revisão, onde a pessoa é capaz de construir novas súmulas, ele faz o que todos nós fazemos, um saltinho quântico já logo após o desencarne. E esse saltinho quântico é divisor de águas. Porque salto quântico, você abre, mesmo que seja um viés pequeno no sentido de autoiluminação, ele é amplo e enxerga em vários níveis de consciência, vários vieses de consciência. Você é capaz de sair dessa revisão com um novo olhar. E já se enxergar espírito, porque ele já sabia que ele era isso. Primeiro porque, quantas encarnações um espírito, quando está nesse padrão que nós já estamos aqui, vamos dizer um conjunto. Muitas, né? São muitas. Já reencarnamos muitas vezes. Verdade. Já desencarnamos muitas vezes. Já absorvemos culturas, valores, informações, conhecimentos, já construímos uma sabedoria que quando nós fazemos essa revisão, que ao construir essas novas súmulas, nós descortinamos conhecimentos e sabedorias que ao longo da encarnação, que a gente estava materialista, a gente não conseguiu descortinar. Porque a gente ficou tão focado no material que a gente não descortinou o que nós mesmos trazemos. Nós trazemos uma maravilhosa jazida de informações, conhecimento, sabedoria. Cada revisão que fazemos, descortinamos. Mas quando focamos num viés só, que é o que ela, eu acho que foi mais ou menos dentro dessa questão, que é a sua pergunta, né, irmã? Nós não descortinamos adequadamente. E daí nós ficamos ali quase, desculpa a expressão, bem caipirona, um burro de carga a serviço do materialismo. É todos os dias trabalhar para ter. E se um tiver que morar na nossa casa para fazer um cursinho pré-vestibular, já é pesado, já vai me atrapalhar, já não pode vir. Se um tiver que vir fazer um tratamento médico, ele não tem dinheiro para pagar a estadia na cidade, ele tem um parente que arruma um serviço médico aí de um hospital que trabalha e tal, e não dá para oferecer o pouso, porque já complica, já vai me prender, já não tenho condições de atender, e vai. E aí ele fica a serviço daquilo, até que ele se liberta do corpo. Ao se libertar do corpo, o espírito, ao efetivamente se libertar, ele é capaz de olhar para si, porque o corpo ficou para trás. É Cristo nos dizendo, o que é da terra, na terra fica. Mas o espírito, aí nós espíritas, por não estudarmos adequadamente, passamos a dizer que espíritos podem desencarnar e ficar aqui.
Porque vi minha mãe no quarto que ela ficou doente muito tempo. Porque vi minha irmã no quarto onde ela dormiu quando me visitou há não sei quanto tempo. Ela que ficou aqui, ela está aí. Eu a vi doente, eu a vi isso. O dia que nós vermos um espírito de verdade, primeiro não vai ver doente, não vai ver desanimadinho, não vai ver combalido e não vai vê-lo calado no sentido da transmissão de informações por pensamento. Quando nós vemos um espírito, nós o vemos. Se ele foi um nosso conhecido, que a gente conheceu essa forma física da última encarnação dele, às vezes nós nem o reconhecemos de imediato, porque se a gente o conheceu já aos 70 anos, e ele desencarna, e se manifesta para nós, ele vai vir com, quem sabe, 30 anos. Por exemplo, se eu desencarnar hoje, e me manifestar para um dos senhores daqui uns 180, 190 dias, será que vocês vão facilmente me reconhecer pela manifestação, pelo ectoplasma que eu consegui compor? Não. Porque eu vou me manifestar jovem, bem mais bonitinha, Não, bem mais inteira, em matéria de energia. Não, nós estamos falando de energia. Verdade. Vem exuberante, com aquela energia de quando a gente é jovem, cavando a vida. Apareceu doentinho, machucadinho, com problema pulmonar, é forma holográfica, é holograma, que está aí, que é uma das manifestações existentes nas nossas tantas possibilidades de manifestação no planeta. Deixamos nossos registros onde passamos. Ah, estou passando hoje por aqui. Hoje, estou com essa forma, com essa disponibilidade de energia. Quem entrar ali daqui a um tempo, seja comigo encarnada mesmo, a já está encarnada, foi trabalhar uma semana lá no Vale do Jequitinhonha, e aí entra uma pessoa ali que nem nunca veio a casa, e daí eu saí, ela diz, engraçado, né, aborda a Aninha, vamos pegar a Aninha, aborda a Aninha na saída, engraçado, eu vi uma senhorinha de aventalzinho branco e tal, e depois quando eu olhei de novo, ela tinha sumido, é uma senhorinha de óculos, né? Aí a Aninha perguntou, mas e aí, o que a senhorinha disse, o que você vivenciou com ela? Não, eu só vi e sumiu. Já sabe que é uma forma holográfica. Porque se for, só um minuto, se for um encontro espiritual, mesmo com Dona Nájila encarnada no Vale do Jequitinhonha, por ela presentificar-se espiritualmente lá e aqui, porque está envolvidíssima com o projeto daqui, envolvidíssima com o projeto de lá, ao ir para um, não desliga do outro, e que eu consiga estar lá, fazer um desdobramento perispirítico e me manifestar aqui, vai haver uma mensagem viva. Essa pessoa, por exemplo, vai depois ligar para ela e dizer assim, engraçado, na hora eu não senti que disse que nós dois fizemos nenhum diálogo, mas eu entrei aí pedindo uma qualquer resposta em alguma coisa que ele vai descrever para ela. A mensagem foi clara ali. E na hora que eu saí, aquilo veio claramente para mim. É um encontro espiritual. Ele traz o novo. Os encontros espirituais trazem o novo. Na soma dos dois polissistema, porque aquela pessoa é um polissistema, que ela está interagindo com suas 10 mil, 100 mil outros espíritos, e nós também, na hora que somam essas duas frentes, estabelece-se momentos novos. Na hora que uma pessoa desencarna e esteve materialista, e que ela olha, ixi, passa tudo. cadê o corpo? Não, já não tem mais corpo, eu estou aqui, agora eu sou aqui. Ela revisa tudo que ela viveu e vai consultar, inclusive, a sua própria consciência e vai se enxergar. E se enxerga espírito.
Ela se enxerga espírito. Mas, posso fazer a pergunta? Pode fazer agora e depois Mas eu a maioria das escolas espíritas, elas dizem que o mundo espiritual é um mundo ideoplástico, o pensamento cria. Alguns espíritos, quando necessitam do cigarro, o cigarro aparece na mão dele. Ou de um hambúrguer, o hambúrguer aparece na mão dele. E a perda de tempo nesse... Mas aí é só o senhor estudar um pouquinho sobre holografia que está claro isso. A Nájila desencarnou. Vou pôr uma coisa que eu sou dependente, tá? Não vou pôr hambúrguer porque eu não sou. Suponhamos que eu seja dependente de um bom prato de arroz integral, salada, um tofu grelhadinho e tal. E eu não consegui fazer uma transcendência aqui, suponhamos, porque isso não é real, tá? A transcendência no pós-desencarne, assim como transcendência na nossa vida é real e natural. Mas suponhamos que o senhor queira acreditar que a Nájila não faça transcendência, não consiga transcender a si mesma e transcender do material para o espiritual e esteja lá pensando, ocupando o seu pensamento, querendo o que ela aqui na Terra usava para alimentar o corpo físico. Os processos holográficos, os hologramas estão aí. Ela vai imediatamente ter um holograma de prato de arroz integral, salada e tofu na mão. Pois é, primeiro porque ela transitou por esse meio de cozinhar arroz integral, de fazer salada e de grelhar tofu, e de grelhar cebolinha e pôr em cima de tofu. Aquilo está holografado nela. Não quer dizer que vai hambúrguer para o plano espiritual. Não quer dizer que o senhor... Mas ideoplastia envolve holografia. Correto, é. Senão... A senhora pode comentar mais uma coisa? Se for pertinente a isso, que hoje eu quero ficar nesse conteúdo. Não, pertinente. A maioria dos espíritas dizem que, vamos usar o termo, um botequim, um bar, quase sempre tem um bar astral em cima. Alguns espíritos bebem por indução magnética álcool. Vamos pensar, vamos voltar à questão de sintonia. Sintonia, não, primeiro vem frequência. Frequência, certo? Sintonia, não, só dá para explicar dentro dessa chave, senão é mistificação. Senão não existe. Não, existe, à luz da mistificação, mas não é nosso projeto aqui nessa casa. Todo mundo é uma frequência média composta por inúmeros padrões de frequência. Inúmeros padrões de frequência, e na medida que nós os trabalhamos ali, nós produzimos uma frequência média com a qual os senhores são capazes de me encontrar e dizer assim, me senti bem ao encontrar essa criatura, então, nossa, eu estava tão bem, estou saindo mal após encontrar essa criatura aqui na Avenida Copacabana. Frequência média que eu porto. E alguns conseguem ler, inclusive, alguns níveis diferenciados que compõem essa frequência média. Frequência é isso. Dentro de uma linguagem rápida. Com a frequência que somos, que produzimos, que fazemos o tempo todo, e ela é produzida o tempo todo. Não é uma frequência física, fixa. Correto. Não. Nós estamos aí produzindo e o tempo todo alterando nosso quadro frequencial. Com essa frequência, nós fazemos sintonia. Certo? Certo. Com alguns, nós faremos ressonância, que é uma sintonia mais fina, mais apurada. É ressonar. Eu pensar nessa moça e o telefone daí a pouquinho tocar e ela dizer, pensei muito em você. A palavra ressonância que é... Eu começar a me preocupar. Ela mora sozinha e ela não tem ido ao centro. Será o que está acontecendo? Eu não tenho o telefone dela. Alguém vai ligar e... Olha, eu sou amiga de fulana e tal, e estou te ligando, que ela me deu um dia seu telefone para eu fazer uma...
Aí eu vou dizer, nossa, eu estou precisando do telefone de fulano. Ou seja, eu cheguei a fulano através Da ressonância. de uma ressonância que aparentemente é indireta, mas é direta. Agora, eu escolhi ir para o botequinho. Vamos lá para a sua pergunta. Escolhi ir para o botequinho. Eu escolhi, porque ninguém é obrigado a ir para o botequinho. Escolhi. Eu escolhi ir para o botequinho. Eu, quando fiz a escolha, eu faço uma frequência completamente fora das frequências que as pessoas do botequinho fazem. Não, porque nós escolhemos é por sintonia. Isso. E escolhemos também por ressonância. Só que cada um que frequenta aquele boteco está ligado diretamente a no mínimo 10 mil outros que frequentam o boteco. Eu estou ligado a 10 mil outros e cada um que está ali no boteco está ligado a 10 mil outros. Somos capazes de construir ali uma densidade mediúnica que nos leve a algumas materializações ou não somos? Ah, agora sim. Aí a gente tem que pensar em densidade. Agora sim, né? Quando chegamos a materializar uma coisa, se materializa por densidade. Correto. Aqui, qual a densidade de átomos de minerais que tiveram, vamos fazer outra coisa. Qual o número de átomos de minerais que se atraíram, compuseram ligações químicas maravilhosas e formaram uma densidade que permitiu essa materialização. E para ter, inclusive, esse peso específico aqui. Mas isso não quer dizer que naquele bar os espíritos estejam ali bebendo de jeito nenhum com os que estão frequentando. Não, eles não estão, mas o senhor está na frequência O senhor deles. está na frequência, mas eles não estão lá bebendo junto com os beberrões, não. Mas e as holografias? Então, por isso- Agora vamos para outra coisa, para Deixa eu completar a sua holografia. pergunta e a gente ir para frente. E a holografia? Também é Cada um que esteve lá bebendo, deixou ou não seus hologramas? Holograma. Gente, o universo é holográfico. É bom a gente estudar holografia, senão nós espíritas ficaremos desacreditados. Se nós não estudarmos holografia para fazer um espiritismo à luz do século XXI, nós vamos isso. desmerecer a doutrina e o espiritismo. Porque o pensamento é base para tudo, né? É base para tudo. Ele constrói as holografias. É correto. O pensamento é holográfico. Correto. É holográfico. E aí, de holografia em holografia, e um detalhe, para enxergar um espírito, vamos pensar em irmão Locádio se materializando aqui para um de nós. Qual o refinamento em matéria de faculdade mediúnica, pensar mediúnico, existir mediúnico, sensibilização mediúnica precisamos para esse espírito se vestir do ectoplasma possível disponível aqui, se materializar para um de nós. Precisamos ter um refinamento Na sintonia. para fazer a sintonia. Um refinamento nosso, pessoal. Agora, para ver uma forma holográfica, que a Nájila, encarnadona aí, comendo feijão, arroz, bebendo a água do planeta e etc. Constrói uma forma holográfica. A densidade dela não está muito mais próxima de cada um de nós para enxergar? E é aí que enxergar a forma holográfica é muito mais fácil do que enxergar espírito. E por não estudar, as pessoas enxergam forma holográfica, pensam que está vindo espírito. É mesmo. Aí vou dar um exemplo bem grosseiro agora, porque nosso tempo acabou. Ah, Acabou. tá no melhor, cara, Ó, né? vamos pensar que eu venha aqui com pensamentos menos nobres. E deixe a forma holográfica que eu construí, o pensamento holográfico. Eu construí, deixei, disponibilizei aí. Irmão Locádio está aqui, espírito também é holográfico. Mas qual é
qual é a dimensão. Vamos pensar em dimensão, em matéria de densidade. Qual é a dimensão? Tenho certeza que todos nós já ouvimos falar que espírito desencarnado, espírito está na forma quintessenciada, certo? Certo. Certo. A holografia que a Nájila emite está na forma daqui, do metabolismo mental, social, afetivo, psicológico, mais o movimento, o processamento bioquímico. E ela disponibilizou facílimo de uma pessoa enxergar. Como é fácil uma pessoa ouvir a minha voz. Mas eu estou lá na minha casa e ela entrar aqui e escutar. Aí na hora que ela conta ali para a irmã, escutei uma voz que era assim, era assada, a irmã logo associa, nossa, ele está descrevendo a voz da Nájila, será que Nájila morreu? Aí bate lá no meu trabalho, e a Nájila está bem? Está ótima, está aí dentro trabalhando. Aí ela sai aliviada. Não, a mulher não morreu ainda não. Entendeu? Entendi. A pessoa escutou, porque minha voz está aí. Basta ela estar num padrão mediúnico que a permita ouvir aquela frequência. Seu Rosley, a sua pergunta, o senhor ainda gostaria de fazer ou já ficou velha? Então, a palestra se tornou mais profunda e mais detalhada do que no momento eu estava querendo saber. Então, não sei se é pertinente. Eu acho bom deixar para a semana que vem, tá bem? Isso. Tá, mas o senhor pode escrever a pergunta aqui, que se for o caso, a gente compõe uma palestra para aquela pergunta, como foi a da irmã. Eu acho que eu devia fazer isso. Eu deixo aqui na prancheta Mas o papel para o senhor pela sua escrever. oferta, tá, dona Nájila? Obrigado por você me permitir essa possibilidade. Porque, por exemplo, quando ela fez essa pergunta semana passada, como hoje nosso tempo já acabou, Eu me lembro. o tempo tinha acabado, ia ficar uma resposta que eu não saio feliz com a resposta. Meu problema é sair feliz A senhora com a é muito- resposta. É muito completa, então não Não, deixa não nada sou passar. não. Esse tema aqui eu vou deixar para trabalharmos a semana que vem ou na outra, vai depender da questão aí do seu Rosley. Porque eu acho que é injusto fazer agora em poucas palavras. Sobre Tá? Concepção, Concepção que cada espírito, percepção, seja encarnado ou desencarnado, estará fazendo as suas revisões, suas novas súmulas, suas transcendências, à luz da sua concepção, de sua percepção, da sua consciência lógica e axiológica. Inclusive aí entra a questão do materialismo também. Uma pessoa que é socado nela desde cedo, que ela precisa estar bem de vida materialmente, que ela precisa estar entre os maiores materialmente, que ela precisa, ela vai concebendo a caminhada, a vida, o estudo, a frequência a uma igreja, por exemplo, tudo ela vai concebendo dentro dessa absorção que ela fez, plantado por nós, educadores, na forma de pais, tios, avós, professores, diretores de escola e etc. Ela vai fazendo sua percepção em função da concepção que ela todos os dias constrói, vai alargando sua consciência sempre dentro daquele viés. E aí ela fica difícil, inclusive para ela, fazer uma abertura de consciência que o tempo todo trabalhe bem e em equilíbrio a balança do lógico e axiológico. A axiologia é a escala de valores. E o lógico é lógico que essa casa deve estar limpa, essas cadeiras enfileiradas, eu tenho que ter um dinheiro para pagar minhas contas, lógico. Aí vem o axiológico, mas quais são os padrões morais que eu devo adotar para fazer essa harmonia física, para fazer o pagamento de minhas contas, gerar minha renda, gerar uma convivência com os outros e etc. Então acho que isso merece essa chave merece
Um dia Mostra. especial. É, isso.